Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Aqui a nossa Sexta com Letras, que começou com essa conversa, né, pré. Então, vou repetir. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas à Sexta com Letras, do Instituto Estação das Letras, que hoje vai se debruçar sobre Mia Couto, esse queridíssimo autor, né, moçambicano, tal. Acho dificilmente que alguém leu, né, e diz assim, não gostei. O Mia Couto, qualquer pedaço de história, qualquer, né, frase, trecho, verso, porque ele é um poeta, né, na verdade é uma ficção de um poeta, né, a gente gosta. E então, assim, queria dizer que é uma alegria ter o Mia Couto e uma alegria muito grande que ele receber a Ivone Rosa, a Ivone, nossa querida amiga da casa, nossa parceira, né, de trabalho, tudo. A Ivone, ela é niteroense, é professora de literatura, poeta, ficcionista, lançou um livro apenas solo, né? Um livro que é o Primeiro Prazer, Casos e Crônicas, e participou já de várias antologias. Mas toda hora ela está saindo numa antologia, ela manda o convite, eu quase nunca consigo ir, porque é tudo em Niterói, né? Sim. E então, assim, Ivone, é muito bom ter você aqui e ter o Mia Couto, né, lido por você. Eu queria dizer a vocês que, a partir dessa Sexta com Letras, eu vou dividir o meu papel aqui, né, de, de como é, animadora. Host. O que eu diria, né? Tá? Aqui com a Vânia Salek, minha parceira, companheira do curso, né? Rodas de Leitura, Teoria e Prática, que originou esse projeto. Aqui se apresentam os alunos do curso, que foram alunos, né, e que se engajaram no projeto. Todo ano, todo ano, né, nós renovamos, né, com mais alunos e também com os outros, né, que vão entrando e vão participando, e cada um escolhe o seu autor, e esse autor hoje da Ivone é o Mia Couto. Então, passar a palavra para ela, avisar que eu vou precisar hoje sair um pouquinho antes, tá? Eu já tinha falado com a Ivone. Infelizmente, não vou poder ficar até o final, mas ela sabe que eu estou com ela. Depois eu vou ver lá no YouTube direitinho. Eu vou ver o finalzinho de tudo e ficar feliz, porque vai ser ótimo. E você, querida? Muito boa noite a todos, a todas. Suzana, querida, muito obrigada pela colocação, pela apresentação, pelo carinho e atenção que você tem para comigo. Aliás, para comigo não, para com todos sempre, né? Muito obrigada. Eu estou me sentindo assim, lisonjeada com a presença de vocês. Eu agradeço, né? Quantas outras atividades para fazer uma primeira sexta-feira útil. E sim, né? Agradeço muito a presença de vocês. Eu já vi uma amiga minha do trabalho, vi o nomezinho dela aqui. Obrigada, Carla, pela sua presença aqui. Trabalhou o dia inteiro, agora está aqui online conosco. Muito feliz por isso. Muito feliz com a presença de todas vocês. Estou muito feliz também a partir da pesquisa, de saber que o Mia Couto, assim, a professora Suzana, durante as aulas, ela distribui as datas e nós que escolhemos de acordo com a disponibilidade. E eu escolhi essa data de 5 de julho e fiquei surpresa quando eu fiz a pesquisa e descobri que hoje é o aniversário do Mia Couto. Maravilha. E fazendo uma pequena homenagem ao Mia, eu quero compartilhar com vocês, né? Isso aqui é extra mesmo, é de aniversário. Vocês estão visualizando? Conseguiram visualizar? Sim. Esse poema do Mia é do primeiro livro dele, tá? Que se chama Raiz. Peraí, deixa eu puxar aqui para cá.
aparecendo para vocês aí? Tá inteiro? Tá, tá. Então eu vou começar aqui. Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou vento que a desgasta, sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo porque luto, nasço. Né? De Mia Couto, esse poema Identidade, e que essa montagem aqui, eu escolhi o baobá, que essa árvore, né, além de ser uma árvore centenária, ela tem uma história até um pouco triste, que os negros, né, os africanos, eles eram obrigados a dar 10 voltas ao redor dessa árvore para esquecer os ancestrais, as crenças, né, os rituais por quais eles eram tão ligados, né? Essa é a árvore baobá. Bom, agora eu inicio aqui. O livro que eu escolhi é esse, né? Confissão da Leoa, um, um livro que eu ganhei de presente e agora, após a pesquisa, eu pretendo ter toda a coleção do Mia Couto. É uma pessoa incrível. O Mia, ele nasceu na cidade de Beira. Aqui, olha. Mia Couto, né? É o pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, que nasceu na cidade de Beira, em Moçambique, na África, no dia 5 de julho de 1955. Hoje ele completa 69 anos. A cidade da Beira, ela realmente pega o litoral aqui, olha. E assim, não são famílias Ivone, selecionadas. Ivone, clica em cima do mapinha para ele aparecer para nós aqui. Clica no segundo slide, que você Segundo está no slide, é primeiro onde ainda. aparece o mapa. E Tá? agora? Não, não apareceu para Não, mim. você tem que descer aqui do lado Desce para a esquerdo. setinha, Hum, Clica em Desce cima do slide, do segundo slide do de Isso, baixo. e isso. agora, melhorou? Não, Não, você não está clicando, tem que clicar mesmo no segundo slide. Ou clicar Pegar a Enter, setinha né? e clicar. Bota a setinha em cima do slide número 2 e clica. Eu não tenho, eu estou com ele direto aqui, ele não está picotado para mim. Ele aparece na tela inteira. tá. Clica Enter, que vai, acho que passa o slide. Vamos ver. Vê se você. E agora? Não, continua no mesmo slide. Camila, tem como ajudar? Eu vou abrir aqui, que aí eu tenho que compartilhar. Peraí, um Isso, aí minutinho. compartilha com ela, não sei. Não apareceu o mapa? Não, Não, não. está no primeiro slide ainda. Tá, no tá clicado no primeiro. primeiro. Você tem que clicar em apresentação de slides. Uhum. Mas já estava aqui. Acho que agora a Camila vai passando para ela. Talvez fique melhor, né, Camila? Acho que sim. Um Mas minutinho que eu vou ter- para mim É porque rola, aí mas... você vai ter que. Só um minutinho que eu vou ter que abrir o arquivo, tá? Lá na faixa vermelha em cima está em transições. Se você clicar em apresentação de slides, na faixa vermelha lá em cima, É lá em cima, onde tem clique em transições. apresentação de slides. Né, mas para mim não aparece, aparece aqui o slide inteiro. E ele está rodando para mim. Ah, tá.
Ele continua rodando para mim aqui. Então é melhor você parar de compartilhar, né? Porque a Camila que vai compartilhar, não é isso? Tá, eu vou fechar Isso, aqui. por favor. Isso. Fechei. Isso, aí a Camila compartilha. Então, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, aproveito e falo um pouquinho do que... Olha aí, Entrou pronto, o já mapa, voltou. agora entrou, tudo direitinho. Vá lá. Então, o Mia Couto é o pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, né? Que ele nasceu na cidade da Beira. Aqui, ó, pode observar que tem o litoral. Em Moçambique, na África, em 1955, né? Na data de hoje. E essa cidade da Beira fica em Maputo mesmo, né? Aqui, um amigo meu de Maputo foi convidado, acho que ele não conseguiu entrar, ele está com o link, inclusive, eu passei para ele e não conseguiu entrar. Uhum. O terceiro slide eu não estou conseguindo passar, Camila. Camila passa. Ivone, você não vai conseguir, só eu, tá? Tá. Agora é com a Camila, tá? Agora Só é tem que dizer, Camila. Camila passa. Passa, Camila. Tá? Pronto. Aqui. Ele adotou, né, o pseudônimo porque ele tinha uma paixão muito grande por bichos, né? E pelos animais em geral. E ele iniciou os estudos universitários porque a mãe queria muito que ele fosse médico, né? Ele até iniciou medicina, mas ele abandonou essa carreira no terceiro ano e ele passou a profissão de jornalista. Mas até por, acho que, tentar, né, seguir a carreira do pai, se aproximar melhor do pai. Havia uma certa distância entre eles. E o Mia não seguiu quer dizer, ele trabalhou muito pouco como jornalista e ele começou a estudar biologia e como biólogo, algo muito, muito curioso, que ele saiu a campo mesmo para pesquisa, ele queria conhecer mais e com muita humildade ele pedia conselho, né, à população da aldeia, e tinha um senhor e ele pedindo explicação sobre o que ele fotografava, o que ele registrava. Aí tinha um bicho na árvore e ele perguntou para o senhor qual o nome desse bicho, né, que estava na árvore, qual o nome desse pássaro, né, que estava na árvore. Aí o senhor ficou surpreso com a pergunta dele. Ele falou assim: não sei como se chama em sua terra, mas aqui nós chamamos de sapo. E ele deu o nome de pássaro. E com isso, acho que aumentou ainda mais, né, a vontade do Mia com as causas ambientais, né, o conhecimento, né, e, e do territorial. Eu clicando aqui, eu quero passar para o quarto slide. Você só tem que dizer para ela para passar. Passa. Próximo Não, slide. eu clicando, né? Aqui. Ele coloca, né, que são falas do próprio Mia Couto, que ele precisava aprender a língua dos animais e das plantas. E as minhas estadias no mato me ensinaram a ler os silêncios, né? Ler silêncios e entender que nada está vazio, nada tão longe como pensamos, né? Isso aqui ele já em outra aldeia, e ele saía e acampava, dormia mesmo, né, na selva. Em uma dos relatos do trabalho, da atividade de campo do Mia Couto, ele ouviu o rugido do leão e eles estavam numa barraca de camping muito pequena e fechada apenas por um zíper. Ele disse que não conseguiu dormir à noite, que estavam completamente desprotegidos naquela barraca de camping, na época que ele iniciou o romance, né, A Confissão da Leoa. Próximo, Camila. E, assim, já formado como biólogo, ele dirige, né, uma série de avaliações de impacto ambiental, né, numa empresa mesmo, que faz estudos com relação às questões voltadas para o meio ambiente. Mia Couto ele tem realizado pesquisas em diversas áreas e concentrando-se na gestão das zonas costeiras, então, muito afastado do local onde ele mora.
ele é professor, né, da cadeira de Ecologia em diversos cursos da UEM. Aqui, olha. A seguir, nós temos aqui uma série de prêmios, né, que ele recebeu. O Prêmio Nacional de Jornalismo, né, Ariosa Pena, o Grande Prêmio de Ficção Narrativa, em 90, o Prêmio Nacional de Ficção e Associação dos Escritores Moçambicanos, em 1995, o Prêmio Virgílio Ferreira, em 1999, o Prêmio União Latina, né, de Literaturas Românticas, 2007, o Prêmio Passo Fundo Safari e o Bourbon de Literatura, em 2007, 2 prêmios no único ano, né? Ordem Mérito Cultural, em 2009, o Prêmio Camões, em 2013, e o Internacional de Latório, em 2014. Aqui, no próximo slide, tem as obras do Mia, né? E ele não gosta, assim, o que eu percebi pela pesquisa, né, pelas entrevistas, o Mia não gosta muito de falar que ele é um autor do realismo fantástico, mas há muito de magia, de uma série de narrativas que se assemelham demais ao realismo fantástico. Embora ele escreva com muita poesia, há muita figura de linguagem nas obras dele. E é, de fato, né, uma prosa poética, né? São histórias realmente fantásticas. De todas essas obras aqui, né, não tenho aqui nem a primeira nem a segunda edição da Confissão da Leoa. Mas você já pode agora compartilhar, Camila, o texto. Aliás, eu peguei um trecho do romance que se chama Anúncio. Eu quero só falar um pouquinho da particularidade deste romance, que é narrado em primeira pessoa por 2 personagens, né? O narrador é onipresente, mas os narradores. Mas existem 2 pontos de vista que acabam culminando dos personagens protagonistas, que é o Arcanjo Baleiro e a Maria Mar. E que, no início, o Arcanjo Baleiro ele é o caçador, e ele tem um diário, ele escreve o diário contando toda a história dele, né, na aventura, na conquista das caçadas, e a Maria Mar, que ele tem um ponto de vista externo e ela um ponto de vista interno. Mas ambas narrativas se comunicam, se dialogam, né? Existe aí uma intertextualidade. A Confissão da Leoa, né, é um romance ficcional, mas baseado numa experiência real do Mia Couto, né? Ele realmente esteve na aldeia, no norte de Moçambique, e na experiência, né, de uma das expedições dele na época que ele estava trabalhando como biólogo. E ele conheceu, de fato, o caçador, né? Ele conheceu um caçador e a linguagem, a postura do caçador. E tem um provérbio africano que o Mia coloca em uma de suas obras, que ele fala: até que os leões não inventem suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis, né? E assim também a nossa vida, né? Toda a história contada de diversas obras são sempre os vencedores que contam a história, né? São sempre os vencedores. Então, aqui, nessa narrativa do Mia Couto, ele é o Arcanjo Baleiro que inicia no seu diário falando de como ele chegou a essa aldeia. Foi através de um anúncio de uma empresa que realmente precisava extinguir, acabar. Por quê?
havia algo de muito curioso, né? Os leões, eles atacavam pessoas, claro, mas a maioria do sexo feminino. O número de mulheres mortas eram 3 vezes maior que os homens. As mulheres eram sempre atacadas. Aqui cabe, né? A lógica fala assim, mas por quê? Né? As mulheres, elas são mais vulneráveis, mas são as mulheres que saem a campo para trabalhar, né? São as mulheres que são as verdadeiras leoas. Elas saíam à caça para sustentar os seus filhos. Caça em outro, eu quero dizer, com relação aos trabalhos mesmo que são feitos na aldeia, desde catar a lenha, né, de recolher a lenha para cozinhar, ao trabalho no rio, de lavar, as mulheres estavam sempre mais expostas. Existe um detalhe, né, e que eu não posso dar spoiler, eu estou aqui só tentando sintetizar um pouquinho a obra, mas algo que é uma frase que muita gente fala, né? Quem ama não mata, quem ama mata, que entra em questão. Quem ama não mata. Quem ama não mata. Então vamos ver. Quem ama mata? Ou mata por amor? Mata-se por amor. Bom, Camila, vamos ver o texto? Diário do Caçador, o anúncio. Neste livro tem sempre um provérbio, né, africano ou de algum autor. Esse aí ele tirou do caderno do escritor. Só há um modo de escapar de um lugar, é sairmos de nós. Só há um modo de sairmos de nós, é amarmos alguém. Esse arcanjo baleiro era um homem deveras apaixonado. Vamos ver aqui a próxima página? São 2 da manhã e o sono não me chega. Daqui a algumas horas, anuncio o resultado do concurso. Saberei então se fui eu selecionado para dar caça aos leões de Culumane. Nunca pensei que essa escolha me alvoroçasse tanto. Preciso tanto de dormir. Não é o descanso que procuro. Quero sim ausentar-me de mim, dormir para não existir. É quase manhã e eu ainda brigo com os lençóis. Não tenho outra doença, a insônia intercalada por sonos breves, estremunhados. Afinal, durmo com os bichos que persigo por profissão. Salteada vigília de quem sabe que demasiada ausência pode ser fatal. Para chamar o sono, recorro ao mesmo expediente que a minha mãe usava para nos adormecer. Recordo a sua história preferida, uma lenda da sua terra natal. E era assim que ela contava. Antigamente, não havia senão noite, e Deus pastoreava as estrelas no céu. Quando lhe dava mais alimento, elas engordavam e a sua pança abarrotada de luz. Nesse tempo, todas as estrelas comiam, todas luziam de igual alegria. Os dias ainda não haviam nascido, e por isso o tempo caminhava com uma perna só. E tudo tão lento no infinito firmamento, até que no rebanho do pastor nasceu uma estrela com ganância de ser maior do que todas as outras. Essa estrela chama-se Sol. E cedo se apropriou dos pastos celestiais, expulsando para longe as outras estrelas que começaram a definhar. Pela primeira vez houve estrelas que penaram e magrinhas foram engolidas pelo escuro. Mais e mais o sol ostentava a grandeza, vaidoso dos seus domínios e do seu nome tão masculino
Ele, então, se intitulou patrão de todos os astros, assumindo arrogâncias de centro do universo. Não tardou a proclamar que ele é que tinha criado Deus. O que sucedeu, na verdade, é que, com o Sol, assim, soberano, imenso, tinha nascido o dia. A noite só se atrevia a se aproximar quando o Sol, já cansado, ia se deitar. Com o dia, os homens esqueceram dos tempos infinitos em que todas as estrelas brilhavam de igual felicidade. Esqueceram a lição da noite, que sempre tinha sido a rainha sem nunca ter que reinar. Esta era a lenda. 40 anos mais tarde, esse embalo materno não produz efeito. Não tardo a saber se volto para o mato, onde os homens esqueceram todas as lições. Será minha última caçada. E de novo ecoa em mim a primeira de todas as vozes. E tudo era tão lento no infinito firmamento. Manhã cedo, mal dormido, preparo-me para deslocar a sede do jornal, a 2 quarteirões de minha casa. Antes de sair, porém, retiro do armário a minha velha espingarda. Coloco-a sob as pernas e as minhas mãos tateiam com carinho de um violinista. O meu nome está gravado na culatra, Arcanjo Baleiro, caçador. Meu velho pai deve estar orgulhoso de como em mim se prolongou a velha tradição da família. Foi essa tradição que nos afeiçoou o nome Nós Somos das Balas, os Baleiros. Sou caçador, sei o que é perseguir uma presa. Toda a minha vida, porém, fui eu o perseguido. Um tiro de espingarda persegue-me desde a infância. Esse disparo me atirou, há 40 anos, definitivamente para fora do sono. Eu era menino e dormia com essa competência que só as crianças alcançam. A denotação rasgou a noite e o mundo. Não sei como. Na altura, percorri o longo corredor. Os meus pequenos pés estavam grudados ao pavimento. Na sala, encontrei o meu pai com o peito desfeito, os braços engravatando por entre um mar de sangue, como se nadasse para uma margem que só ele visse. No meio desse desabar do mundo, o meu irmão, Rolando, permanecia sentado no seu quarto, a arma pousada no colo. Rolando permanecia sentado no seu quarto, a arma pousada no colo. Não me toques, ordenou com estranha tranquilidade. Nunca mais toques em mim, vais te queimar. Guardou-se assim imóvel, até que familiares, vizinhos invadiram a casa com seus espantos e gritos. Da janela, vi meu irmão ser levado pela polícia. Não havia dúvida. Ele tinha disparado sobre o nosso pai, o reputado caçador Henrique Baleiro. Um acidente já previsto pela nossa mãe. Armas de fogo em casa são causa de tragédia. Era assim que dizia Martina Baleiro. No dia que meu pai morreu, a nossa mãe já ali não estava para confirmar a sua premonição. Ela tinha morrido umas semanas antes. Uma estranha doença a consumiu no ápice. Apenas com 10 anos e no espaço de um mês, fiquei órfão de pai e mãe. E separaram de mim para sempre o meu mano Rolando. Por ser adolescente, foi-lhe poupada qualquer investigação policial. Estava a limpar a arma, conforme fazia regularmente por instrução paterna. Decidiram antes conduzi-lo para um hospital psiquiátrico. Dizem que nunca mais falou, nunca mais foi gente. Rolando era bondade em pessoa. A sua alma sucumbiu, devorada pela má consciência. No céu noturno da lenda da nossa mãe, o meu irmão juntava-se às estrelas engolidas pelo escuro.
Meu pai era um homem que enchia o mundo. O pé dele entrava em casa e sentíamos o balanço do seu peso, como se de repente estivéssemos num pequeno barco. O que ele fazia era bem mais que um ofício. O nosso pai, o conceituado Henrique Baleiro, era um requisitado caçador e suas ausências enchiam a casa de suspiros e mistérios. Homem alto, austero, era pouco dado à conversa. Se tivesse crescido apenas com ele, talvez nunca tivesse aprendido a falar. A mãe aligeirava-se esse lado arredio do nosso pai. Ele era imigrante das montanhas de Manica, onde crescera entre escarpas e penedias. Dele escutávamos a repetida saudade. Lá onde nasci, há mais terra do que céu. Talvez, por ser de outra tribo, Henrique Baleiro escolheu uma mulata como esposa. Na altura, não era usual um negro casar com alguém de outra raça. O casamento tornou-o mais solitário, arredado pelos negros e excluído pelos mulatos e brancos. Na verdade, só entendi o meu velhote quando eu mesmo me converti num caçador. O meu pai estranhava o próprio mundo. Bom, esse o primeiro relato, né? Porque é uma narrativa de relatos. Obrigada, Camila. Essa é uma narrativa de relatos, né? Aqui da posição do Arcanjo Baleiro, que ele realmente ganha o concurso e é ele que sai para a caçada, só que algumas ordens, né, nesse processo de caça mudam, né? Se transformam no decorrer da narrativa. E era um local que ele já conhecia, que ele já tinha visitado. A Maria Mar, eles se encontraram por uma única vez. E esse reencontro só se dá ao final. Bom, eu escolhi esse trecho por ter esse contato, essa relação de mãe e filho, de contar história, de fazer com que o mundo encantado, né, o fantástico, o sonho, seja alimento, né, para as crianças na hora do sono, na hora de dormir. E isso independe de classe social. Né? Nas aldeias, principalmente em comunidades, as pessoas contam histórias juntos e a oralidade é muito marcante. Né? Então, assim, existem alguns povos que não têm registro, né, escrito de histórias assim. Né? É quase que uma linguagem ágrafa, né? Não tem. Principalmente em Moçambique, então, eu vendo nas pesquisas do Mia Couto, ele, com algumas pessoas, ele tinha até dificuldade de comunicação por conta de um outro dialeto, de uma outra língua, né, em tudo que ele perguntava, ele anotava tudo. Neste livro, nesta obra do Mia Couto, há um personagem que é um jornalista que é o próprio Mia Couto, né? É muito as observações que esse jornalista faz a única característica que tem de diferente do próprio Mia é que esse jornalista é muito falante. E o Mia Couto ele é um pouco introspectivo, principalmente em trabalho, né? De campo, assim, ele realmente é o homem do silêncio e que lê os silêncios. Bom, agora eu conto com a colaboração de vocês para perguntar, para falar.
se vocês já conhecem, se gostaram, se tiveram um olhar diferente desse primeiro capítulo, quem já leu. Alguém aqui já leu essa obra da sala? Não conheciam? A Mara conhecia. Mara? Não conhece, quer falar, Mara? Está sem microfone, Mara. Eu li faz muito tempo, então, eu leio muitos livros do Mia, assim, acho que eu já li quase todos, então, assim, eu gosto de ver os textos dele, que eu vou lembrando, assim, do livro, porque acho que eu já comecei a fazer confusão, qual livro que é o quê, isso que eu gosto muito, leio muito, e eu lembrei dessa história aí que a mãe conta, que é muito bonita, né? E achei muito bonito também, depois que ele faz a analogia com o irmão dele, que ele fala, meu irmão foi como uma das estrelas que sumiu no escuro, né? Eu achei muito bonita essa analogia que ele faz do irmão dele, né? Com essas estrelas que foram definhando, né? E então eu gostei muito de reler. é, eu não lembrava assim detalhes. Gostei muito de reler, achei muito bom. Texto do Mia Couto é muito difícil assim não gostar. Eu não tenho, mas eu gostei assim. Eu nem sei muito o que falar. Mara, me Hum. permite a pergunta, você viu assim alguma semelhança com alguma outra obra dele? A Confissão da Leoa com algum outro título? Não, as histórias são diferentes, né? As histórias são diferentes, mas é porque o jeito de escrever dele é que é muito, o estilo dele é que é muito, assim, muito, Muito tô marcante falando, mesmo, né? muito marcante. Então, tô falando assim, se você ler, acho que se eu lesse assim, talvez se lesse, eu ia falar, nossa, é Mia Couto, porque assim, ele tem um estilo, né? Uma maneira tão, e uma poesia dentro da prosa, né? E uma coisa tão que ele tem um estilo inconfundível, eu acho que é isso, né? As histórias são muito diferentes dos livros, são diferentes, mas tem elementos que se repetem na escrita dele, a maneira, o estilo dele de escrever, e também muito essa coisa das histórias, que você falou da oralidade, da história contada pela mãe, né? Isso aí é uma coisa que tem muito, né? Acho que a literatura dele toda tem essa coisa da oralidade, né? E mas eu escutei, eu já li faz um tempo, mas eu escutei essa história da mãe aí, assim, como se parece que eu estava lendo pela primeira vez. É, e eu acho linda essas histórias africanas, essas narrativas orais, né, que eles vão passando. Eu acho, assim, uma riqueza, né? E, e gostei, assim, depois ele pega isso no final, falando do irmão dele, como uma estrela que sumiu no escuro. Então, achei assim, isso aí me tocou bastante, essa coisa do irmão dele que definhou como uma estrela daquelas, né? Tem tanta É, coisa aí que eu nem sei. É o primeiro existe. capítulo, Ivone, do livro esse? Sim, sim. É o É, primeiro capítulo. Então, ele vai mais sim. ou menos apresentando a situação e os personagens, vai situando. Na verdade, não é bem o primeiro capítulo. É a primeira comunicação do. Tem uma explicação inicial, né, dando uma pequena. Fazendo a introdução, e essa aqui é a narração, já é o relato do personagem protagonista, que são dois, né? É Sim, você falou, é. o Caçador e a Maria Mar. E a Suzana. Obrigada, Suzano, pela sua participação, muito obrigada mesmo, um compromisso, né, importante, ela abriu aqui. Então, assim, o Mia Couto, ele tem uma particularidade que vai além
né, da figura de linguagem, o eufemismo. Como que ele consegue narrar algo tão trágico que é o assassinato do pai de forma sutil, sem, sabe, sem deixar a gente com aversão, né? Ele tem um eufemismo para falar da reação do irmão fria, né? Como que o irmão, depois de ter cometido, né, o crime, e não toques em mim, você vai se queimar, né? Vai te queimar, não toques em mim. Ele estava. Então, assim, eu não posso falar muito, que eu vou acabar falando sobre quase o final do livro, mas o irmão, né, nesse momento, né, mostra que não foi apenas um acidente. Você vai te queimar. Queimar porque ele estava, né, acalorado, vamos colocar assim, por uma questão. Quer dizer, a Né? Eu não posso maneira falar. como, talvez, como ele apresenta assim, as situações, ele diz sem dizer, né, Ivone? Né? Que da mesma Isso, forma, quer dizer, aí mais ou menos ele dá a entender o motivo do irmão ter feito o que fez. Quer dizer, a mãe exato. morreu de repente de uma maneira estranha. O pai, quando chegava em casa daquele mistério, botava o pé em casa, parecia que moravam no barco, saía tudo do equilíbrio. Então, é uma maneira muito sutil que ele tem, muito de insinuar, sem dizer. Sem dizer. Você que vá depreendendo e vá fazendo as suas ilações ou não. E dá Né? uma curiosidade, né? Mas Você eu fala, também o que que achei será? isso, Vânia. Eu achei isso, que era uma revolta pela mãe, né? Não Ele é? Pelo é, menos, ou seja, dá vontade de comprar o livro e de começar a ler. Né? É, porque fica assim também. Eu não sei, aí você fica pensando, mas também ele falou, não mexe comigo, né? Que ele fala aí, não mexe comigo, que vai te queimar. Eu fiquei É o Isso, pensando, não irmão. toques em mim, não toques em não mim, já né? toque veio em Não coisa mim. vai te pior na minha queimar. Então cabeça. ele estava Não, aí pegando quando, fogo. E quando por eu quê? li isso, né, a primeira vez, já veio uma coisa pior na minha cabeça. Tipo, que tipo de assédio que o pai dele fez com ele? Vem de tudo. Você fala, que Exatamente, forma que ele foi exatamente. assediado, né? Nossa, para matar, olha, eu não sei se foi. Não, tô falando pelo capítulo aí, né? Falando assim, você não pode falar que é por causa da mãe ou por causa de quê? Não, não é, Mas teve claro. um assédio aí, né? Um assédio que você não sabe nem que nível que foi. Eu entendi assim, que na realidade a mãe morreu dessa doença misteriosa, mas eu Hum, entendi assim, quase de uma tristeza profunda da forma que o pai era, né? Porque se o homem não entra, o negócio virou quase um navio. Ele não devia tratar bem essa mulher, né? Ele não devia ser amoroso com essa mulher. mas eu acho que nem os filhos, Mas, né? por outro lado, também, Regina, aí ele diz assim, a última frase, o meu pai, só depois que ele virou caçador e que ele começou a, né, na verdade, só entendi o meu velhote quando eu mesmo me converti num caçador. O meu pai estranhava o próprio mundo. Hum, Quer dizer, também era sem que Tinha lugar ele suas questões, ocupava. né? Tinha suas questões, né? Tinha suas que exatamente, porque ele escolheu a mulata, então não havia o casamento com etnias diferentes, provavelmente ali era uma questão mais aí, então ele não era. O que me lembrou um livro do William Faulkner, Luz em Agosto, em que é mais ou menos isso. O protagonista ele não é um negro típico, ele é mestiço, então ele não é aceito nos ah, dois estratos sociais, entendeu? Então, Eu há acho que assim, é uma uma série de rejeição, questões né? aí, né? Uma rejeição grande da família, né? Que a família tinha, né? No final. Pois é. que leva a uma profunda solidão, né? Ele justifica o pai aí muito, né? Pela É, solidão. Depois ele se tornou isso porque ele ficou solitário, né? E aí
Mas eu acho que tem muito essa coisa, né? Do filho entender o pai só quando fica mais Parte. velho ou passa pela mesma situação, né? Eu acho que é uma coisa que Sim, sim, é é comum. muito, né? E tem uma Ah, outra passagem também que ele fala que se ele tivesse sido criado pelo pai, ele talvez não tivesse aprendido a falar, Ah, né? Quer dizer, de tão calado que é. era o pai. Se ele tivesse sido criado pelo pai. E aí a importância das histórias da mãe. Quer dizer, como essas histórias, como essa. Eu acho que oralidade. é, Eu acho que o Ivone, logo no início, tinha marcado uma frase que ele falou assim: não é descanso que procuro, é, quero sim ausentar-me de mim, dormir para não existir. Eu achei muito forte essa Uhum. frase, né? é verdade. É quase a não aceitação, né? Não querer ser o que é, É. não é? E tanto que a Camila, você pode voltar aí só o início para que todos releiam o do O texto? texto, É, Vou voltar sim, só um minutinho. É a segunda página, é a página 29, Camila. não, no É a próprio, próxima. Aí. Não, são duas. aí mesmo, é. isso, É a página 29. essa aí, Ó, né? Nunca, não é é, descanso que procuro. Quero sim não, ausentar-me de mim, dormir para não existir. É o final do primeiro parágrafo. exatamente, né? Nunca pensei que essa escolha uma votação. Preciso tanto de dormir, não é o descanso que procuro. Quero deixar de ser o que ele é, né? É o que É, ele quer. Deixar de ser o que ele é. E no início desse capítulo, fala assim: só há um modo de escapar de um lugar, é sairmos de nós. Né? No início do capítulo, aí, A na página epígrafe, anterior, né? Camila, na A página epígrafe, anterior, né? né? na Esse página texto aí. anterior, Camila. Anterior. Só há um modo A de primeira sairmos de página, ó, nós. como se fosse a 28. É esse pedacinho aí. Olha Aí, ó. só. Aqui, ó. Só há um modo de Só um modo de escapar escapar de um de um lugar, é lugar. sairmos É de nós. sairmos de nós. Só há um modo de sairmos de nós. É amarmos alguém. Olha por aí esse excerto, como fala da personalidade nesse momento desse caçador, né? Completamente solitário, mas ele ama alguém que é revelado no decorrer do romance. Ele ama muito alguém que não pode ter, né? Ele não pode ter essa mulher, ele não pode ter esse alguém. O Mia Couto, ele tem uma facilidade de realmente trabalhar a intertextualidade. Pode tirar, Camila, obrigada. De trabalhar a intertextualidade com as figuras de linguagem, sabe? É uma narrativa muito, muito agradável, mesmo sendo relato, né? Porque a gente está lendo algo que tem alguém contando uma história, que fala assim, da estrada, do caminho, mas não tem absolutamente nada de tedioso, de chato. Muito pelo contrário, você quer até mergulhar ali na história e tentar salvar, né? Um dos personagens ou os dois personagens que estão sofrendo. Incrível. Ivone, você falou no início, você comentou que ele disse que não gosta de ser classificado como realismo fantástico, né? O Mia não gosta. Ele veio no Clube de Leitura do Banco do Brasil, ele veio ano passado, né? Sim, E eu não aí, consegui entrar, não consegui ingresso. é, aí estava cheio. O som aqui foi meio ruim, eles não capricharam muito no som, não. Foi difícil de ouvir. Mas do que eu pude ouvir, do que eu consegui escutar,
ele disse que realmente não é realismo fantástico. Essa coisa das histórias em que ele ouve, e que tudo o que ele narra, o que acontece, ele ouviu das pessoas, as coisas acontecendo desse jeito. Então, não é que ele esteja inventando. Então, essa maneira como a mãe conta aquela história. Aí depois ele pega o irmão, que fica como uma estrela, entendeu? Quer dizer, então fica como se fosse alguém contasse, faz a metáfora pulando a narrativa do que aconteceu com o irmão, aquela coisa toda. Aí ele pode dizer, meu irmão virou uma estrela. E ele acredita, entendeu? Meio que literalmente, que desapareceu da mesma maneira como à noite meu irmão virou uma estrela. Então, esse tipo de coisa que ele falou lá no CCBB, que esse tipo de coisa que ele ouve e dessas histórias que são de tradição oral, são passadas, né? Os mitos de criação, de origem, aqui é um dos mitos do surgimento do dia, né? O Mia Couto é um grande escritor, mas também um grande ouvinte. Né? Um grande ouvinte. Com relação a ter respeitar os silêncios, porque mesmo no silêncio existem diálogos, né? Existem gritos de socorro no silêncio. Né? Um dos gritos, slides que você né? mostrou, Medo. um dos slides que você mostrou, né, que ele disse que aprendeu a ouvir o silêncio das plantas e, né, não foi um dos slides que você mostrou na Sim, apresentação? foi. Exatamente. Ele coloca que ele aprendeu a ler os silêncios, né? Dos animais e das plantas. Isso. O Mia, ele confessa que ele era uma criança quieta, que ele era uma criança calada, e que ele gostava muito de ouvir as histórias que a mãe contava. E ele disse que um momento marcante com o pai dele, ela, assim, o pai pediu para ele ir à padaria, né? E onde ele morava tinha uma escada, né? Umas escadas de pedra, e demorou muito para o Mimo voltar para casa. Né? Aí o pai, preocupado, resolveu, né? Vamos ver o que aconteceu com esse garoto, foi comprar o pão aqui perto, tão próximo. E assim que desceu as escadarias, o Mia estava ali sentado e olhando, né, para as pessoas e fazendo nada. Aí o pai pergunta o que está a fazer eles aí, olhando. Ele não, que ele foi comprar o pão e o dono da padaria falou que a próxima fornada só sairia daqui a 5 horas. E ele estava esperando esse horário para pegar o pão de volta. E assim, era mentira. Né? O pai viu que era mentira. Aí ele falou assim, então fala, por que você está aí? Aí ele fala que ele estava ali vendo as pessoas. Né? Que ele estava vendo as pessoas passarem. Ele estava gostando daquilo. Né? Ele só sentou-se à escada para ver as pessoas passarem. Né? E Mia na Couto cabeça fala que dele. ele é um afinador de silêncios, né? Num livro dele. Sim, Um dos sim, né? livros, ou Ele mas é gosta de um muito livro, não é ele que falou, eu não lembro agora qual, do. mas ele fala, sou afinador de silêncios. É do É, livro, e, esqueci agora qual livro que é, eu confundo muitos. e muitas vezes, assim, o que a gente observa na característica de alguns personagens, né, dessa narrativa que permanecem em silêncio, esse silêncio não é de nenhuma paz absoluta, e sim de medo. Né? Então, assim, e isso se confunde, né? Em algumas casas, né? Em alguns lares, que o fato de calar não quer dizer que está, né? Concordando com um tom autoritário, né? E sim evitando uma tragédia maior. Né? O Mia falou também que o Moçambique em si
o clima, né, o ambiente é violento, né? Que os homens são violentos, as relações são violentas. Então, um ambiente agressivo, né? Como que sai tanta sutileza, sabe? Tanta coisa bonita, tanta poesia nas narrativas dele. Eu fiquei assim muito encantada. Já sou assim para lá de fã de carteirinha do Mia, que era a coleção completa. Muito bom de ler, muito boa narrativa. Eu fazendo propaganda aqui, mas eu gostei demais. Vocês, Também. Denise, tá aí, Denise, prazer. Você quer falar? Desculpa. Fala, Beth. Beth? Sim, eu. Oi, Beth. Boa noite. Sim, eu li um livro dele sobre o tempo, Rio é um tempo, algo assim, não é? Com esse título. Mas muito se pode falar sobre o silêncio. Eu escrevo poesia e eu não dito. E que ele fica assim exatamente deixando tanto para o leitor vivenciar, interpretar, e ele joga essa realidade toda, não é, cultural à volta dele, e é muito bacana essa capacidade, como é que ele dizia, captar o silêncio, afinar o silêncio, porque você vê, ele escreve poesia, ele também é um poeta, né? Então, eu acho que através da poesia também ele deve ter afinado demais isso. E também os recursos poéticos que ele usa são incríveis. A personificação da natureza, né? Dos bichos, das plantas. E eu acho que esse treinamento todo, eu não sabia, obrigada, você deu uma grande aula aí sobre a vida dele, eu não tinha ideia, infelizmente nunca vou assistir, mas eu acho que esse treinamento como biólogo, ele deve ter treinado muito o olhar, ele calar e olhar e ouvir ruídos. Então, a explorar os sentidos nas aldeias, não é? Apesar daquela oralidade toda das histórias, existe muita exploração daqueles sentidos que vai chegar ao não dito. Eu só não entendi quando você falou no começo, perdão, que aquela outra personagem que ele vai aqui com que ele vai se apaixonar, ela tem um ponto de vista externo, em contraste com o dele, com o do baleiro, que é interno. Qual é a diferença? Eu não sei o que é ponto de vista, você desculpa. Eu não sei o que é ponto de vista externo. Bom, na verdade, eu me referi ao foco narrativo, né? Ela fala dos acontecimentos e ele coloca as ações dele dentro dos conflitos da guerra dele interna, né? O que Sim. e a paixão aí é contrária, tá? É dela para com ele. Ele é com uma outra Tá. mulher, que é a da proibição, tá? Entendi. Né? Um amor proibido aí. Mas Então, o interno, então, vem a ser essa expressão, esses relatos desses conflitos. sim, mesmo porque o caçador ele escreve um diário, né? E o jornalista descobre esse diário dele. Né? O Tá. jornalista, né? O Gustavo, ele descobre o diário do Arcanjo Baleiro e observa ali, ele passa até a ter uma outra percepção, porque o Arcanjo Baleiro ele coloca, né, não, é um homem sensível, mas que coloca assim uma armadura de agressividade, né, de uma certa arrogância, ele que sabe, ele tem que resolver sozinho, mas no fundo ele é um homem que sofre de amor, por amor, Entendi. sabe? E Ele o sofre por amor. externo, perfeito. E o externo é o dela?
ela também tem um conflito interno, só que a narrativa dela, ela fala dos acontecimentos da aldeia. Ah, então isso é um ponto de vista externo que você chamou. Isso, exato. Porque ela Entendi. fala dos acontecimentos da aldeia inclusive, como eu falei, né, nessa narrativa, várias mulheres foram mortas, foram assassinadas, né, devoradas pelos leões. E a irmã dela, a Silência, olha o nome da personagem, a Silência foi a vítima mais recente, né? Aham, Silência. interessante, super interessante. Obrigada, viu? Assim, obrigada a você pela participação, pela colaboração. O Mia Couto, até no nome dos personagens, ele trabalha, né, a figura de linguagem, o arcanjo baleiro, a Maria Mar, né, e a Silência, o nome dos personagens assim, principais. Muito, muito, muito bons. Né? Muito, muito, muito bons. Muito bem trabalhado com delicadeza. A poesia é isso, né? Beth, você que Exato, trabalha a poesia, e como trabalho, a Vânia falou, insinua, não isso. mostra. E Não, e tem, Né? que e tem as entrelinhas, e tem o não dito, não é? Eu O Ah, sugere, trabalho, né? o tem- e- trabalho do poeta é exatamente, do escritor, né? Do é, autor é exatamente esse. Não cabe o autor ficar fazendo um pré-julgamento ou um julgamento dos personagens. E revelar Absolutamente. tudo. E revelar tudo, né? Ele talvez esconde mais do que revela muitas vezes, né? Sim, sim. Sim, sim. Isso é um então, trabalho, né, do leitor, fica por conta do leitor. Isso, eu vejo assim que grande contador de histórias que ele é, né? é. Porque assim, e que primeiro capítulo, entendeu? Eu falo assim, né? Acho que não tem um livro dele que você não fica louca para ler o próximo. E Exatamente, a é. capacidade dele de te instigar, né? Não, você não para, você não quer parar. Então eu falo assim, acho que aí é como fazer o primeiro capítulo, né, que te motive a querer descobrir tanta coisa, assim, tanta, sei lá, para você. Então eu falo assim, ele é um grande contador de histórias, daqueles que É. você fica em volta e fala assim, ai, sabe, você não quer que pare de contar, né? Então acho que todos os livros dele têm isso, que essa história que você, com toda a arte que ele tem, com toda a técnica, com todo o conhecimento dele, com todos os elementos que ele tem, acho que não tem nenhum livro dele que eu não tenha tido vontade de continuar, e essa capacidade dele de fazer um primeiro capítulo assim, né? E todos os livros dele têm isso, né? Não Mas vai ter um. ele é contista também, né? Também. Ele é, E ele poeta é também. Poeta, poeta também. contista e romancista. É, Zulmira, mas você é bióloga, não é? Oi, Vânia, sou sim, E aí? hoje. Tá rouca hoje? Aham. Ah, Bom, eu tenho uma admiração profunda pelo Mia Couto, né? E aí eu agradeço muito a Ivone por ter trazido ele, porque é, esse livro eu não conheço e é sempre uma oportunidade única, né? A sua apresentação foi maravilhosa e a sua leitura também, Ivone. Pois sim. Obrigada. E Obrigada. E tem, sim, ele tem uma coisa, uma expressão muito grande com animais dentro da obra dele, exatamente pelo cargo de biólogo que ele tem, que ele vai. E essa história, né, bastante conhecida, eu não conhecia o livro, mas essa história que ele vai lá para, né, no local que os leões estão, né, se alimentando literalmente das mulheres, né, acho que um leão só, e ele conta que ele ficou absolutamente amedrontado, né? Que ele nunca teve tanto pânico na vida dele quanto nesse dia, né? Mas o que a Mara estava falando, ele faz um primeiro capítulo
tão rico, tão profundo, com tantas coisas, com tantas, né, caminhos para seguir, que você, se você pega cada trecho dali, é uma coisa incrível, né? E essa oralidade dele também é impressionante, como ele transforma cada história, e tem muito da cultura africana, né? Eu adoro assistir os vídeos do Mia, né? Uhum. Tem, assim, algumas coisas que são impressionantes, que a gente ri até cansar, né? Tem um vídeo dele com uma moça no aeroporto no Nordeste, né, em que a moça está cobrando um extra da bagagem dele e que ele vai conversar com a moça por conta de. Gente, é uma coisa assim memorável ele contando isso. Aonde você vê isso, Zumira? Foi no YouTube, Vânia. Se É? eu, se eu encontrar novamente, eu coloco para vocês lá na nossa Tá. rede, porque é maravilhoso o relato dele. A mulher está com ele, e a moça, aquele todo jeito nordestino de falar, ele falou que daí a pouco ele estava quase que pagando um extra, além do preço que ela estava cobrando pela bagagem, sabe? Só pelo carinho dela, assim. Ele é realmente muito incrível, né? Assim, Ivone, com certeza, eu acho que quando uma coisa assim, uma apresentação é boa, a gente fica louca para ler esse texto. E isso você conseguiu despertar, acho que não Isso. só em mim, estou vendo todo mundo balançando a cabeça. Realmente, assim, muito, muito bom. Mas eu não estou conseguindo falar muito. Eu não sei se você tinha alguma coisa mais específica em relação à biologia, Vânia. Não, era só para você, se você, como bióloga, você também tem também gosta de ouvir as plantas e os bichos. Só uma A minha curiosidade. área dentro da genética é a genética, que não tem Ah, muito tá. essa história. Agora, do meu lado pessoal, eu adoro Aham. ouvir tanto, né? Eu converso com as minhas plantas, né? Pareço assim, a mamãe chegou, né? Te peço desculpa por não ter botado água no dia anterior, que tá sequinho, mas você vai ficar bem, mamãe vai cuidar direitinho de você. Porque eu assim, tenho toda essa conexão com o mundo, né, assim, de plantas e animais, tenho mesmo, assim, né? Uma sobrinha deixou um peixinho aqui, 2 semanas, já estava apaixonada por ele, né? Já percebia, já toda uma comunicação, eu chegava perto, ele já ficava todo assim, sabe? Porque É é assim muito mesmo. bom. E o Mia tem isso, ele transmite, né? Quando ele fala assim, de ouvir o silêncio, né? Eu fui lá para tratar das plantas e ouvir o silêncio. E o silêncio não estava vazio, ele É tinha um. verdade, isso é lindo, né? Quer É, dizer, muito lindo. Aham. é Mas a no, gente no poema, né? Que ele fala que o silêncio não está vazio, naquele poema que você leu, né? É o primeiro dele de identidade. É, exatamente, é tudo a ver aí Mas, assim, com essa história. quando o chamam de romancista, né, que ele escreveu um livro de ficção, ele fala, não, que é poema. Ele fala, é poema que eu escrevo. Ele fica até aborrecido se este livro, né, essa obra, A Confissão da Leoa, não, ele quer que seja chamado é poesia, tem poesia aqui, e tem poesia mesmo, né? A poesia não consiste na métrica ou na combinação sonora entre as palavras. A poesia é essa subjetividade. Eu acho que poesia é exatamente isso. Consiste na subjetividade, né? E nas imagens também, nos recursos que ele usa poéticos, Exatamente, não é? exatamente. Metáforas, personificação, imagens. Exatamente, tudo isso é subjetivo, não é? Uhum. Né? Não É. tem uma interpretação única. Né? então, As pessoas. provavelmente, esse livro talvez seja E Tudo Era Tão Lento no Infinito Firmamento. Quer dizer,
é o desenrolar desse verso, que isso é um verso, e tudo era tão Sim, lento no infinito firmamento, em que ele mostra já no caso do irmão, né? No caso do irmão, do caso dele, né? E essa história que você falou aí, desse amor, que tudo era tão lento no infinito firmamento. As situações. É, É um longo poema. E sim. é, rimou também. E tem a rima, Sim, né? eu, claro, ele tem aí o ritmo e a Claro, rima. Ele claro. jogou, O ritmo é tudo. não é? agora, na leitura da prosa dele, eu, assim, tem umas frases que me impactam tanto, assim, que eu tenho que parar um pouco, porque é tão bonito o negócio, é tão bonito, é tão assim que aquele negócio de baixo eu tenho que parar um pouco e ficar assim, meu Deus, sabe? Como que escreve uma coisa dessa? É muito bonito. Então, eu vou lendo assim, mas ao mesmo tempo que a história vai te levar, mas eu tenho que parar numas frases assim e ficar, sabe? Ficar assim, porque aquilo bate tão assim em mim que eu não consigo às vezes ir para frente, porque é bonito demais. E isso é saborear a leitura, Mara. Exatamente. Hum, Boa leitura, boa Não, e o leitura. ritmo dele tem razão. Tem uma frase aqui em que ele fala quando o pai leva o tiro, que ele ouve o estampido à noite. Olha o ritmo, né, e a cadência do verso. Na sala encontrei o meu pai com o peito desfeito. Na hum, sala encontrei o meu pai com o peito desfeito. Quer dizer, é a hum. literação, é tudo. Quer dizer, então, é toda uma construção poética. Quer dizer, e é uma frase de prosa. Você pode Sim, dizer, prosa, né? prosa poética, exatamente, prosa poética. Exatamente. O que Os eu acho mais, braços gravatando, né? Diga. o que eu acho mais incrível que numa das entrevistas do Mia, perguntaram se ele tem aquela preocupação de escrever para uma criança, né? Como é que o leitor vai ver o posicionamento dele diante. Ele falou que não, que ele escreve para ele mesmo, que ele escreve para ele mesmo para se livrar dos fantasmas. Como assim fantasma? E ele fala que quando ele escreve, que ele entra num momento de possessão, De de possessão. Porque possessão. se tem possessão, porque se tem uma personagem feminina, ele é aquela mulher. Se tem um personagem que é uma criança, ele é aquela criança. Então, assim, eu achei assim, de uma coragem, né, do Mia declarar isso, porque tem muitos que não, me distancio do personagem, o personagem não tem absolutamente nada a ver comigo. E não, eu achei de uma coragem, de uma humildade do Mia falar que ele se encontra em todos esses personagens, né? Empatia, né? Exatamente, Magnólia. Exatamente, né? E a comunidade também, ele tem um cuidado especial com a população de Moçambique. Ele, inclusive, foi para a luta, né? Ele foi Houve um conflito lá na época, foram 16 anos, né? Foram De guerra 16 civil, né? da Guerra Civil, né? Ele falou que nessa época só publicava um livro por ano, e ele foi para ajudar, né? Ele foi para a guerra mesmo. E quando, né, tudo terminou, que foi em 92 que isso acabou, teve tipo uma bolsa, né, do Estado, do governo, né, quando eles conseguiram financeiro, não sei, acerca do valor. Ele falou que ele não precisava, deixou para lá. E quando ele chegou em casa e contou para a esposa, né? E a esposa ficou revoltada. Não, você vai aceitar assim um vale, né? Como se fosse como se fosse um cartão de Ajuda de alimentação. custo. Sim, mas a referente à alimentação, ele falou que não precisava, tal. A esposa dele, não, você vai buscar. Ele disse que como ele é, né, muito bem mandado, ele foi e ele foi buscar.
Mas, assim, ele tem uma preocupação, ele é muito solidário, né? Empático, ele é humano, ele é incrível, muito incrível. Eu estou muito assim feliz de poder assim contagiar vocês, e agora mais pessoas vão ler o Minha Couto. A Confissão da Leoa, pelo menos. É. E daí para outros. A partir desse, vai embora. Sim, a pergunta que eu fiz para a Mara, se ela leu outros, porque eu vi muita semelhança da Confissão da Leoa com Terra Sonâmbula. Eu vi algumas É, semelhanças, muitas não. Algumas semelhanças com Terra Sonâmbula. mas tem, porque também todos têm essa. É o que eu estou te falando, as histórias são diferentes, mas tem muitos elementos que Sim. vão se Esse é o repetindo. estilo, né? Como você disse, né, Mara? É, Você... não, Não, e isso é um também, texto do Mia Couto. é, então, as histórias são diferentes, assim, eu falo assim, também tem muitos personagens que são de um livro e de outro, que tem alguma coisa, assim, que tem características parecidas, mas é porque também é como ele conta o que ele ouviu, né? Que é como ele falou, né? E aí ele está naquele ambiente ali de Moçambique. Embora os livros sejam universais, mas você, assim, eu acho que tem essa ambientação ali naquele lugar. Você tá daquela coisa da África, de onde ele está, mas só que ao mesmo tempo é totalmente universal, que é uma coisa fantástica, porque poderia ser só regional, né? Falar, não, estou contando aqui coisas aqui de Moçambique, desse país, e é impressionante porque ele consegue ser universal, contando histórias ali do país dele, do ambiente dele, né? Daquele povo que ele conhece ali. Então, assim, eu acho que quando eu falei que às vezes eu misturo as histórias, porque tem mesmo, as histórias são diferentes, Semelhanças. sim, tem muitas semelhanças, então. Agora, tem uns que marcam mais, outros que marcam menos. Antes de Nascer o Mundo, né, que eu acho que é, para mim, um dos mais lindos dele. Antes de Nascer o É, Mundo. vou Terra ler, Mara. Vou Sonâmbula, que pegar. Já, ganhou prêmio, né? Terra Sonâmbula, que eu acho que ficou mais famoso. Cada um, foi né? um dos mais premiados. Hum. Mas o curioso, né? Vamos colocar aqui o Brasil. O Brasil tem algumas histórias assim importantes, aliás, algumas curiosidades importantes, né? A população, alguns cidadãos brasileiros aqui. Aqui, Maria Lúcia Lupec, ela, uma brasileira, né, que mora em Lisboa, e ela encontrou um livro do Mia, entre os livros dela na mesa na universidade, e ela fazia. Ela escrevia uma coluna para um jornal, né, lá, português, e ela falou, porque o livro era um livro de contos, né, o nome do livro Vozes Anoitecidas, livro de contos do Mia Couto, primeiro livro de contos deles, eu creio, e era um livro muito mal impresso, que era um livro que foi editado em Esse eu Moçambique, né, nunca li. publicado em Moçambique, e o livro era horroroso. O livro, o próprio Mia, né, falou que precariedade, né, o livro mal impresso, com mancha, tal, não sei o quê. E a Maria Lúcia Lupec, ela criticou isso, uma brasileira, ela criticou isso na coluna do jornal, falando, né, da riqueza da obra em outras, vulgarmente falando aqui, sintetizando, numa edição suja. E foi assim que uma editora de Portugal publicou, ela fez a segunda edição, né, desse livro do Mia Couto, editou, e trouxe a literatura para o Brasil, do Mia Couto, a partir de Voz Anoitecida, sobre a crítica da Maria Lúcia Lupec. Né? Bacana isso, a contribuição dessa brasileira. E assim, né, de Portugal para toda a Europa, o Mia Couto, as obras dele têm traduções em 32 idiomas. 32 idiomas, né?
E ele tem a preocupação sempre de, primeiro, Moçambique. Se ele tiver que publicar o livro, né, o lançamento, primeiro Moçambique. Porque cada país que é publicado um romance dele, uma obra dele, tem o percentual que fica no próprio país, né? E já fizeram perguntas para ele sobre a possibilidade dele vir morar no Brasil. Ele disse que se sente que ele vê muita familiaridade, né? Moçambique, Brasil, mas ele permanece em Moçambique, né? Isso é muito legal, né? Muito legal, porque ele tem condições de sair de lá, que eu não vejo, né? Ele nem sequer está na África do Sul, né? Ele está em Moçambique mesmo, que eu vejo Moçambique um pouquinho mais carente, né? Infelizmente, meu amigo não está aqui para fazer a contribuição dele, porque eu tenho um amigo que mora em Moçambique, que é professor também, e ele estaria hoje, eu acho que ele não conseguiu acessar. Ele estava atento, não sei o que aconteceu. Ele não conseguiu entrar na sala para contribuir, mas a África do Sul é uma coisa, Moçambique é outra, né? Em termos de estrutura padrão. E o Mia Couto permanece em Moçambique. Bacana, né, gente? É, até porque eu acho que eles se fundem. Ele e Moçambique são fundidos. Ele não seria o Mia Couto sem Moçambique. Assim, as histórias que ele conta de lá, ele não seria. Ele seria um escritor totalmente diferente se ele não fosse de lá, eu acho. Talvez ele E tivesse talento, mas sintetizou. ele ia ser outro Mia Couto. Então, acho que ele É é fundido. verdade. Sintetizou muito bem, É. Mara, isso mesmo. Isso mesmo, não seria o mesmo. Uhum. Bem, acho que estamos chegando ao fim. Ivone, você tem mais algum? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Ivone quer encerrar, quer fazer o fecho? Eu quero só agradecer a participação, a contribuição de todos vocês. Amei estar aqui falar. Gostaria de estar falando muito mais, né, das contribuições, das participações. Tem um livro, quer dizer, fora do Minha Couto, né? Mas eu posso falar? Posso falar de um outro livro? Pode, claro. Não quero nem falar do outro livro, só quero falar da participação de um brasileiro até muito querido, que o nome do livro é assim: Se não fosse o Brasil, Barack Obama não teria existido, não teria nascido, ou não teria existido. Acho que não teria existido, não teria nascido, estou fazendo confusão. Esse livro conta a história da mãe do Barack Obama. Né? Aliás, quem foi esse brasileiro? Se não fosse o Brasil, qual foi a participação do Brasil nisso tudo? É que o Vinícius de Moraes, com a peça dele do Orfeu, lá fora, a mãe do Barack Obama era solteira ainda, ficou apaixonada por aquele negro, e eu acho que o primeiro negro que ela conheceu pessoalmente, ela se apaixonou, que foi o pai do Obama, do Barack Obama. E essa foi a contribuição brasileira, né? Aí você pode mudar o título. Se não fosse Moçambique, Mia Couto não teria existido. Vou escrever sobre isso. Vou escrever. Pode escrever um livro. Vou escrever sobre isso. Muito bom. É isso aí. Então, bom, em agosto, início de agosto, estaremos aqui de novo, né? Com mais um Sextas com Letras. Ivone, muito obrigada, foi ótimo, né? Obrigada, Ivone. Mia Couto sempre é muito bem-vindo. Sim, e muito para falar sobre ele. Muito obrigada a vocês. Um beijo enorme para todas. Né? Muito obrigada pela participação, pela colaboração. Ótimo te ver. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.